Não se fala de outra coisa a não ser a anulação da condenação do técnico Cuca, que foi condenado por estupro no ano de 1987 pela Justiça de Berna, na Suíça. Cuca agora vai voltar a trabalhar? É um nome que está no mercado? É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, porque o caso é muito mais complexo do que parece. Mas antes de dar minha opinião a respeito dele, vou visitar a matéria junto com vocês, se é que sei que alguns não estão tão bem informados, outros às vezes só lê ali o título, então vamos prestar bastante atenção no que diz o texto da Folha de São Paulo para a gente tentar juntos entender o caso. Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca em caso de estupro. Julgamento ter sido à revelia levou à extinção do caso, mas não entrou no mérito da inocência ou não do técnico. Matéria de Igor Giello. O Tribunal Regional de Berna, na Suíça, anulou a sentença que havia condenado o Alex Stivel, então jogador e hoje técnico de futebol Cuca, por ter feito sexo com uma menor de idade sob coerção durante uma excursão do Grêmio ao país europeu em 1987. Em 22 de novembro passado, a justiça Bettina Boschler acatou a argumentação da defesa de Cuca de que o técnico foi condenado à revelia, ou seja, sem representação legal e que poderia ter um novo julgamento. Só que o Ministério Público suíço alegou que isso não seria mais possível, dado que o crime estava prescrito, então sugeriu a anulação da pena e a extinção do processo. Assim, o Cuca não foi inocentado no mérito, isso é muito importante. Sua defesa afirma ter reunido dados suficientes para provar que ele não estuprou ou abusou de Sandra, sobrenome aqui, de 13 anos, na noite do dia 30 de julho de 1987, quando a jovem foi ao quarto onde ele e 3 colegas de time estavam no Hotel Metrópole de Berna. Em 28 de dezembro, a justiça deu o caso por concluído e ainda determinou o pagamento de 13 mil francos suíços, que corresponde a 75 mil reais, em indenização à Cuca pelo caso, valor que foi baixado para 9.500 francos após desconto de custos processuais do caso julgado em 15 de agosto de 1989. A decisão da anulação foi divulgada nesta quarta-feira. A decisão é uma vitória para o técnico que viu a sua carreira interrompida após o caso, que era conhecido, reemergir quando ele foi contratado pelo Corinthians em abril do ano passado. Sob pressão, Cuca ficou 2 jogos à frente do clube paulista e pediu demissão em um caso que tornou-se emblemático. Hoje, eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus, afirmou o técnico numa nota oficial. Pois bem, muita calma nessa hora, não é mesmo? Até me ajeitei na cadeira aqui, porque vejamos, né? De fato, a matéria explica muito bem. Tudo mudou depois que o técnico assume o Corinthians. O Corinthians, eu já falei sobre isso aqui na época, ele tem uma representatividade diferente dos outros times. Por conta de sua história, de como o Corinthians se tornou um dos clubes mais importantes do mundo, por conta do viés corintiano, da democracia corintiana, por conta do respeito às minas e como o Corinthians lida com o futebol feminino. Por conta de uma série de questões históricas, o Corinthians ele é diferente. E aí eu não estou dizendo, é maior, é menor, é diferente. Tem uma pressão absolutamente gigantesca. Coisas que acontecem em outros times não aconteceram no Corinthians por conta dessas pressões. Acontece que ninguém imaginou que o caso Cuca se envedaria por esse lado, porque já era cobrado há bastante tempo. E a gente há de se lembrar na passagem do técnico pelo Atlético Mineiro, como as meninas do futebol feminino do Atlético, como as torcedoras do Galo se manifestaram à época, mas as coisas seguiram absoluta e normalmente. O técnico, quando era ventilado, alguns outros times sempre tinham uma resistência com parte do torcedor nas redes sociais por conta desse episódio. Mas tudo muda com a revisitação do caso, porque isso nunca tinha sido feito pela imprensa brasileira e foi feito aqui. Adriano Wilson, do UOL, revisitou essa história e pôde trazer elementos que
não foram tratados na época pela imprensa. Vamos lembrar também, a gente teve acesso a várias reportagens da época, o caso foi tratado pela imprensa brasileira de maneira completamente abjeta. Hoje, com um progresso social, né, um progresso em termos de um outro olhar que a gente adotou, a população adotou a partir de sua própria progressão, né? Eu sei que é redundante, mas a partir de sua própria evolução, a gente pôde enxergar isso, mas isso não foi enxergado na época. Não foi. Então, com os olhares hoje que estão completamente diferentes, podemos ver coisas que nunca tinham sido vistas. Mas mais do que isso, detalhes sobre o processo foram revelados, porque o processo estava sob segredo de justiça. Ao quebrar esse sigilo e trazer novidades que nunca ninguém antes soube, o caso entrou numa ebulição enorme. E então se esperou ao menos uma postura diferente do Cuca. Ele fala aqui em nota que deveria ter tratado sobre esse assunto antes, mas o Cuca sempre negou. Inclusive, como diz a matéria, a sua defesa estava lá para tentar provar a sua inocência. O Cuca nunca pediu desculpas. Em termos legais, gente, essa anulação do processo não muda absolutamente nada, porque o Cuca já era um homem livre. Apesar de nunca ter cumprido pena, e agora com o processo anulado não há mais como ele fazer isso, mas o processo já havia sido prescrito. Então, ninguém pediu que o Cuca se entregasse à justiça suíça, né? Como é o caso do Robinho, por exemplo, que é um fugitivo da justiça italiana. Não é o caso do Cuca, nunca foi o Cuca, o processo já havia sido prescrito. O Cuca poderia viajar para a Suíça numa boa e nada aconteceria com ele porque foi prescrito. Então a anulação do processo, ela diz muito pouco. Diz muito pouco. O que sempre se pediu ao Cuca e que ele nunca se colocou na situação de fazer é pedir desculpas à vítima. E ele diz que estava no quarto, mas que não participou. Nas provas desse processo que está anulado, dizia que foi encontrado sêmen do Cuca. Como que ele não participou se foi encontrado sêmen dele no local? São perguntas que nós nunca mais teremos a resposta, porque o Ministério Público Suíço se recusou a revisitar o caso, já que ele havia sido prescrito. Então nós nunca saberemos a real verdade dos fatos. Nós nunca saberemos mais nada a respeito disso. Foi uma coisa que foi colocada para debaixo da terra. Então, apesar de que agora o argumento do Cuca ele pode afirmar que ele é inocente, e quem dizer que ele não é pode ser processado, porque ele vai afirmar que, olha lá, retiraram o meu processo, anularam o processo. Então, se você dizer que eu sou culpado, logo você pode ser processado. Então ele tem isso ao seu favor. E o clube que quiser contratar o Cuca tem também isso ao seu favor. Tem isso ao seu favor. Agora, seria uma contratação do ponto de vista moral interessante? Óbvio que não. O Cuca nunca provou e jamais provará sua inocência. Porque o processo foi anulado. Então, a partir do momento que ele se diz inocente, mas não provou sua inocência, o processo foi anulado porque foi prescrito. Porque foi prescrito. E a gente agora não sabe o que aconteceu de fato, mas trabalha com as provas anteriores de que tinha sêmen do Cuca na menina de 13 anos. É moral contratar esse técnico que não pediu desculpa? Porque eu falei da outra vez aqui, se o Cuca tivesse, na época de Corinthians, antes de sair do clube e pedir demissão, ele tivesse adotado uma postura completamente diferente, pedido desculpa, dizendo que hoje vai, sei lá, doar 30% do salário dele para a causa, que, não sei, cara, se ele tentasse pelo menos, se ele assumisse o que ele fez, cara, eu seria o primeiro a dizer, tá tudo certo, não me sentiria confortável, mas assim, é isso, cara, o cara bola para frente, ele assumiu, seguiu, mas ele nunca fez isso. Ele continua dizendo que não fez e agora nunca saberemos se aconteceu ou não.
Então, assim, quando a gente analisa do ponto de vista de como funciona o futebol brasileiro, a sociedade brasileira, a gente vai perceber que essa é a carta branca para vários clubes contratá-lo. Para vários clubes, porque agora tem a desculpa perfeita. Mas eu continuo não me sentindo confortável com isso. E não necessariamente por conta da anulação, mas pela postura do Cuca. Esse processo poderia não ter sido anulado se o Cuca tivesse tido uma postura diferente. Quando ele revisita esse caso, quando ele fala sobre ele, a minha opinião seria diferente, né? Então, é isso, gente. Eu não gostaria de ver o Cuca treinando o meu time. Se isso acontecer, eu vou criticar. Mas eu acho bem possível que isso aconteça. O meu time, o seu time. Porque a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. E agora, com a anulação, que eu digo, em termos jurídicos, não muda muita coisa, porque o Cuca já era um homem livre, o crime já havia sido prescrito há muitos anos e nada mudou. Mas do ponto de vista moral, ele tem esse argumento que vai soar como... Pode soar com uma certa força, mas que eu não engulo. Não engulo porque ninguém jamais vai saber de fato a gravidade do que aconteceu em 87 naquele quarto. Ninguém vai saber de fato o que o Cuca fez ou deixou de fazer. No mínimo, se ele não participou, ele foi conivente, né? Não fez nada para interromper. Isso para mim já é muito grave. Então, dada essa situação, que aí é a versão dele, se ele tivesse ao menos pedido desculpas, mas não. Ele sempre negou e vai seguir negando pro resto da vida. Para os seus familiares, para a imprensa e para ele mesmo. Eu não quero ver esse personagem treinando meu time, mas eu acho que pode ser possível a partir de agora, porque a gente sabe muito bem como funciona o futebol brasileiro, os dirigentes do futebol brasileiro. Mas eu quero saber de você, o que você pensa sobre isso? Deixa o like se gostou, a gente vai se falando, grande abraço e até a próxima.